Olá pessoal, eu sou Cristiano Siqueira, diretor pedagógico do Grupo Prepara Enem. Estou aqui com vocês hoje para falar um pouquinho, para dar dicas do Enem para vocês. Eu sou professor de matemática e suas tecnologias, mas hoje estou aqui para falar de uma forma mais abrangente a respeito do Enem. Então vamos começar com o primeiro slide. Temos aqui então o tema da aula, além do trivial. Por que além do trivial? Nós vamos um pouquinho além do que nós precisamos de forma técnica no Enem. Essa aula vai tratar de automatização de cálculo, né? Vamos fazer alguns aquecimentos cerebrais para que vocês se sintam treinados para resolver as questões com agilidade. Nós temos apenas 3 minutos em média por questão. E esse tratamento, esse estudo pregresso, ele é muito importante para que vocês adquiram habilidade, né, para fazer as questões. Vamos tratar um pouquinho de raciocínio estimativo, um raciocínio por aproximação. Vamos falar um pouquinho de enunciados, né? Vamos analisar alguns enunciados, analisar o que está sendo pedido na questão, analisar todas as alternativas. Muitas vezes não é importante que você leia todos os enunciados, o importante é que você marque a alternativa correta. Também, claro, eu vou insistir nesses aquecimentos, depois nós vamos entender o porquê desses aquecimentos. Vamos tratar de um raciocínio baseado no cotidiano, né, no bom senso. O bom senso é fundamental, muito importante quando se trata de Enem. E, em cima disso tudo, vamos desenvolver a nossa atenção, a nossa concentração, sempre focados na habilidade para resolver as questões do Enem. Bom, também vamos tratar um pouquinho da neuróbica. Essa aula também tem um cunho lúdico, né? A gente vai um pouquinho além do que é cobrado na prova. O que significa a neuróbica? Basicamente a comunicação entre o lado esquerdo e o lado direito do cérebro e um despertar da consciência, o despertar de estar vivo, né? Vamos trabalhar com exercícios para que você desenvolva a sua atenção. Primeira questão, calcule 908.000 vezes 98 dividido por 908. É uma questão extremamente simples e o importante, o propósito dessa questão é desenvolver a capacidade de pensar rapidamente e pensar com uma certa malícia, né? Normalmente a gente quer multiplicar 908.000 por 98, essa é a tendência, né? A gente quer pensar sempre da esquerda para a direita, mas é mais fácil, aliás, muito mais fácil, a gente dividir 908.000 por 908 e depois, naturalmente, multiplicar por 98. Veja bem, está aqui, ó. 908.000 dividido por 908 dá 1.000. E depois eu multiplico esse resultado, 1.000 por 98, chegando ao resultado final de 98.000. É sempre muito importante, antes de você começar a estudar, fazer algumas contas básicas, se você for tratar de exatas. Se você for estudar humanas, leia microtextos, né? Isso é importante para que você habitue o seu cérebro para começar a estudar da melhor forma possível. Quando um atleta vai desenvolver as suas atividades, ele vai correr, ele faz, claro, o seu aquecimento. Quando nós vamos estudar, é a mesma coisa. Então é importante que isso seja feito. Outro aquecimento. Também aqui para a gente desenvolver o nosso raciocínio mais malicioso, né, no bom sentido da palavra. Temos aí 876.854 mais 555.555 menos 876.000 menos 854. Dá para perceber nitidamente aqui, gente, que menos 876.000 com menos 854 dá um total que é oposto a 876.854. Permite com que você simplifique e fique com a resposta de 555.555.
Isso é para você treinar a sua capacidade de desenvolver estratégias. Exercícios simples para você entender o que é estratégia. Não adianta nós falarmos de estratégia se nós não aprendermos o que é estratégia. Não adianta que você exija que você preste atenção numa questão se você não entender o que é prestar atenção. Esses exercícios têm esse cunho, né, de ensinar vocês. Está aí a resposta, né, que eu já havia comentado com vocês, com todos os procedimentos. Vamos para mais um slide. Está aí. O produto de 3 números inteiros é 14 e sua soma é 10. Quais são esses números? Normalmente, nós estamos acostumados a ver exercícios envolvendo apenas 2 números. Aqui são 3 os números envolvidos. E nós temos uma tendência muito grande de esquecermos o 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Você sabe que 2 vezes 7 é 14. E você precisa de um terceiro número aí. Esse número só pode ser 1. Né? Vamos aqui para o gabarito. Está lá. Eu chamo a atenção para que o 1 seja o elemento neutro da multiplicação, como de fato ele é. E ali embaixo nós temos gabaritada a questão. Está vendo? 1 vezes 2 vezes 7 é 14, 1 mais 2 mais 7 é 10. São questões simples, mas se você tiver que fazer elas com velocidade, elas podem se tornar complicadas, né? Complexas. Fácil e difícil é muito relativo. Próximo. Veja bem, é um exercício interessante para que você aprenda novamente, reforce a ideia de desenvolver a capacidade de pensar em estratégias, em táticas para poder resolver a questão. Olha só, diga o quanto antes se o resultado da expressão abaixo resulta em um número par ou um número ímpar. É comum que nós desenvolvamos a expressão da maneira com que nós aprendemos lá no 6º ano, 7º ano, né? A maneira convencional. Não há necessidade disso porque eu não estou perguntando o valor numérico final, autêntico, aquele valor da expressão. Eu só estou interessado na paridade do resultado. Então, eu vou simplesmente adotar a seguinte estratégia. Eu vou trocar os números ímpares por 1, que é um número ímpar, e vou trocar os números pares por 2. Ou também poderia trocar por 0 para evitar número negativo. Vamos então aqui ao gabarito. Está lá. Veja, o 5 foi trocado por 1, o 7 também por 1, o 10 por 2, o 6 por 2, 7 foi trocado por 3, 4 trocado por 2 e 4 trocado por 2. De modo que se você resolver agora, você chega ao resultado 3. Não é o resultado original da expressão que foi dada, mas atende à pergunta do enunciado. Eu tenho que responder o que o enunciado está me perguntando. Isso é o mais importante, tá bom? Vamos então para o próximo exercício. Já saímos então do campo do aquecimento, agora vamos para a multiplicação por 11. A multiplicação por 11 acontece muito, né? Toda vez que se fala de multiplicação por 11, eu, por exemplo, lembro muito do triângulo de Pascal. Vamos dar uma olhadinha nisso? É uma maneira diferente de se fazer a multiplicação por 11. Veja que eu pego o 35, né, e coloco à direita do algarismo das unidades, eu coloco um 0. À esquerda do algarismo das dezenas, eu coloco um outro 0. E aí eu vou somando da direita para a esquerda, acumulando os resultados. Veja bem, 0 mais 5 totaliza os 5 aqui, ó, das unidades. Depois, 5 mais 3, 8, que está aqui, ó, nas dezenas. Depois, 3 mais 0, 3. De modo que você chega bem fácil ao resultado 385, sem passar por aquele processo, aquele algoritmo convencional. Também é importante você criar outros modelos de resolução, porque isso vai desenvolvendo a sua criatividade. A criatividade é muito mais importante do que o que você sabe. Porque se você tem criatividade, você é capaz de manipular muito melhor as suas informações. Então, o próximo slide vai mostrar a observação do padrão. Por que aquilo acontece?
Quando eu estou multiplicando 35 vezes 11, dentro do algoritmo que nós aprendemos quando temos lá 10 anos, 11 anos de idade, a gente percebe que há a repetição do 5 e há a repetição do 3. E aqui, ó, a soma de 3 mais 5, totalizando 8. Então, eu resolvo uma só vez, observo o padrão e passo a reproduzir esse padrão. A matemática é muito carente disso, né, de reproduções de padrões. Nós precisamos encontrar o padrão. Isso garante que a gente possa lidar muito bem com os números, né, com a matemática, com a aritmética, com a álgebra e também, claro, com a geometria. Ainda com a multiplicação por 11, veja que no exercício anterior, a soma de 3 com 5 não excede a 9. É o que vai acontecer agora no próximo slide. Quando eu somo 4 com 8, totaliza 12, o que significa que eu vou ter que guardar 1 comigo para depois somar. Vamos aqui aos cálculos, olha só. Então, novamente, eu coloco 0 à direita de 4 e 0 à esquerda de 8. Quando eu somo 0 mais 4, dá 4. 4 com 8, 12. Aqui, ó, algarismo das dezenas. E esse 1 do 12, você guarda ele. Porque quando você somar 8 com 0, dá 8, aí você adiciona aquele 1 que ficou para trás, totalizando 9. É um excelente exercício mental. Você pode fazer isso no trânsito, né? Você pode fazer isso até mesmo no banho, por que não? Olha o próximo. Não só essa tática funciona com números com 2 algarismos, com 3, 4, 5, o tanto que for. Veja bem, 125 vezes 11, novamente o 0 à direita do 5, novamente o 0 à esquerda do 1. Somando da direita para a esquerda e acumulando, olha só. 0 mais 5, 5. 5 mais 2, 7. 2 mais 1, 3. 1 mais 0, 1. Totalizando, então, 1.375. Repara que nesse exemplo aqui, ó, eu vou subindo degrau por degrau, os cálculos não excedem a 9. É o que vai acontecer agora. Quarto exemplo, 467 vezes 11. Novamente, eu coloco o 0 à direita do algarismo das unidades e um 0 à esquerda do algarismo das centenas. E vou somando da direita para a esquerda. 0 mais 7, 7, que está aqui, no quadrinho azul. 7 mais 6, 13, que está aqui, ó. 13. Eu vou colocar na caixinha aqui, ó, azul, o algarismo das unidades. E o algarismo das dezenas eu guardo comigo. Então vamos de novo, olha lá. 0 mais 7, 7. 7 mais 6, 13. Guardo 1 comigo. 6 mais 4 é 10, com 1 que eu guardei 11. Volto ao guardar o 11, que é algarismo das dezenas. 4 mais 0, 4 e 1 que eu guardei 5. Bom, agora vamos falar de número com final 5 elevado ao quadrado. Eu vou ter o 5 ao quadrado como uma célula que vai se repetir sempre nos exercícios. 5 ao quadrado é 25, todos sabemos disso. Mas o 15 ao quadrado, como eu faço? Fugindo do algoritmo padrão. Eu faço 5 ao quadrado, que é a célula, e coloco aqui, ó, 25. E penso, qual é o número que vem depois do 1? É o 2. Aí eu multiplico. 1 vezes 2, 2. Que ocupa aqui, ó, o algarismo das centenas. Então, 15 ao quadrado é 225. Bom, então vamos resolver mais exercícios para poder ir fixando. Eu tenho lá 25 ao quadrado. Então, novamente, 5 ao quadrado é 25. Qual é o algarismo que vem depois do 2? É o 3. Então, eu multiplico 2 vezes 3 e totalizo 6. O que me dá o total de 625. É sempre assim. 5 ao quadrado, 25. Aí eu pego o número que vem depois do algarismo das dezenas e multiplico. São números consecutivos. Ou seja, eu vou multiplicar 1 vezes 2,
2 vezes 3, 3 vezes 4, 4 vezes 5 e assim sucessivamente. Vamos fixar com mais exercícios. Olha lá. Então, novamente, 5 ao quadrado, 25. Qual é o algarismo que vem depois de 3? Qual é o consecutivo de 3? É 4. Aí eu multiplico 3 vezes 4 e chego a 12. O resultado, então, 1225. Próximo exercício. 85 ao quadrado. Então, eu tenho 5 ao quadrado, 25. 8 vezes 9, 72. Sempre os números consecutivos são multiplicados. Depois vocês tentem fazer, então, o 95 ao quadrado. Faz aí agora, dá uma pausa no vídeo e tenta fazer. Eu gostaria de comentar aqui o 105 ao quadrado porque ele leva em consideração a multiplicação por 11, que nós aprendemos anteriormente. 105 ao quadrado é 5 ao quadrado, 25, obedecendo a nossa lei aqui da célula, e 10 vezes 11, o produto desses números consecutivos, dá 110. E aqui você já pode utilizar aquela forma de resolução da multiplicação por 11. Agora, vamos tratar de elevar números quaisquer, né? Números de 2 algarismos ao quadrado. Aqui é o princípio dos produtos notáveis aplicados à aritmética. Então, veja bem, eu tenho aqui 11 ao quadrado. Eu primeiro faço 1 ao quadrado, elevo o algarismo das unidades ao quadrado, totalizando 0,1. Depois eu elevo o algarismo das dezenas ao quadrado, o que resulta em 0,1. Eu sempre vou utilizar o zero ao lado do número que eu encontrar. Se esse número for 1, 2, 3, 4, ou seja, se for um número que não tem dezena. E o terceiro passo é fazer com que esse 2 aqui, ó, esse expoente, multiplique pelo algarismo das dezenas e também pelo algarismo das unidades. Veja bem, 2 vezes 1 vezes 1, que dá 2. Eu procurei usar cores aqui, ó, para que você acompanhe. 0,1 em laranja está aqui, ó, 0,1. 0,1 em preto está aqui no nosso quadrinho. Depois o resultado aqui, ó, 0,2, está aqui na linha de baixo. E agora é só somar. 1, 0 com 2 é 2, 1 com 0 é 1. Agora vamos fixar esse conteúdo. 12 ao quadrado. Aí, ó. Primeiro eu faço o algarismo das unidades. 2 ao quadrado, 0,4. Depois eu elevo o algarismo das dezenas ao quadrado. 1 ao quadrado, 0,1. Aí eu multiplico aqui, ó. 2 vezes 1 vezes 2. É o que está escrito aqui no terceiro passo, totalizando 0,4. O primeiro cálculo está aqui, ó, em laranja. O segundo cálculo está aqui, ó, em preto. E o terceiro cálculo está aqui na segunda linha, de cima para baixo, 0,4. E agora eu somo todos esses algarismos e chego ao resultado 144. 13 ao quadrado. Vamos agora pegar um pouquinho de habilidade nisso. Mais rápido, então, olha lá. 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado é 1, 0,1. Depois eu vou fazer, você já deve ter reconhecido isso, olha lá. É 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 1 vezes 3, que dá 0,6. Organizando isso na nossa tabela, nós vamos chegar à conclusão que 13 ao quadrado é 169. Claro que com o tempo você vai adquirindo a habilidade necessária para poder ficar livre dessa tabelinha. Você simplesmente faz a tabela mental. Vamos para o próximo exercício. Olha só, aqui está a explicação de onde que isso vem. E muito interessante aplicar, então, o que nós conhecemos de álgebra na aritmética e vice-versa. Olha lá, 13 ao quadrado é a mesma coisa de 10 mais 3 ao quadrado. Eu peguei a base e desmembrei em 10 mais 3. E aqui fica claro, né, o desenvolvimento desse produto notável. Nós estamos muito acostumados a usar A mais B ao quadrado, o quadrado da soma. E aqui nós estamos utilizando números, né? Olha lá, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
10 ao quadrado é 100, 2 vezes 10 vezes 3 é 60, 3 ao quadrado é 9, se eu somo tudo dá 169. É daí que vem, né? Essa é a explicação do porquê que nós conseguimos fazer dessa maneira, né? Diferente da forma convencional. Você já pode aí fazer esses cálculos dando uma pausa no vídeo, né? Pode colocar aí 15 ao quadrado, 16 ao quadrado, 17 ao quadrado e ir pegando habilidade. Com o tempo, tente fazer isso mentalmente, né? 15 ao quadrado é 25, aqui ó, 5 ao quadrado, depois 1 ao quadrado, 0,1, e eu multiplico 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, chegando a 10, que dá 225. E assim sucessivamente, olha lá. 21 ao quadrado, já fica bem mais simples quando a gente pratica várias vezes, né? 1 ao quadrado é 0,1, 2 ao quadrado, 0,4, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 0,4, organizando a tabela, 441. 24 ao quadrado, totaliza em 576. Acompanhe você aí os cálculos, da maneira que vocês já aprenderam. Tá vendo? É bem simples. 32 ao quadrado, que é extremamente importante, aparece muito, né? Às vezes tem lá um delta igual a 1024, a raiz de 1024 é 32. Analise a tabela, fixe essa maneira de resolver e vá ao site, baixe as questões e exercite. Com o tempo, como eu disse, a gente vai perdendo a necessidade de escrever a tabela. Olha lá, 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, está aqui, ó, algarismo das unidades. 1 eu guardo, que é o algarismo das dezenas, e faço por último 2 ao quadrado, 4, com 1 que eu guardei, 5. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre raciocínio estimativo, sobre aproximações. O Enem está mais interessado na sua maneira de resolver, na estratégia que você adota para resolver as questões, do que propriamente memorização, né, maneiras antiquadas de resolver exercícios. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo interessante para a gente poder analisar isso. Quando eu tenho 64 vezes 0,251 elevado ao cubo, eu posso desprezar esse 1 aqui, ó, já que eu estou trabalhando com aproximações. É um raciocínio estimativo. Isso aqui, ó, tirando esse 1, vai dar um valor aproximado de 64 vezes 0,25 elevado ao cubo. Por que tirar o 1? Porque fica mais fácil de pensar que 0,25 é a mesma coisa de 25 sobre 100, 25 centésimos. Se eu simplificar 25 por 25 dá 1, 100 por 25 dá 4. Se eu elevo 1/4 ao cubo, eu fico com 1 sobre 64. E aí, multiplicando 64 vezes 1 sobre 64, o resultado final é 64 sobre 64. Claro, eu estou trabalhando por aproximação e no final nós temos aqui 1 como resposta. Próximo slide. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre raciocínio baseado no cotidiano e no bom senso, né? Temos aí uma questão do Enem de 2011 que diz o seguinte, olha lá. O mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Aí tem aí a letra A. A distância A entre os eixos dianteiro e traseiro. Letra B. A altura B entre o solo e o encosto do piloto. Essa questão chega a ser engraçada. Olha aqui como que você não precisa de absolutamente nada a não ser das alternativas para responder a questão. É só você usar o bom senso e o seu raciocínio cotidiano. Será que a distância entre os eixos pode ter 23 centímetros? É absurdo. Será que a distância entre os eixos pode ser de 230 metros? Não tem cabimento. Bom, será que pode ser 2.300 metros a distância entre os eixos? Veja que eu não estou nem considerando aqui, ó, a altura B entre o solo e o encosto do piloto. Eu não preciso dessa
análise. Basta que eu olhe aqui a distância entre os eixos. Só há aqui, alternativas absurdas. Eu não posso ter a distância entre os eixos de 23 metros. Então só resta uma alternativa, a letra B. Né? Se você não utilizar desse raciocínio na sua prova, fica complicado você dar conta de fazer 45 questões. Né? Temos uma média de 3 minutos por questão. Fica muito difícil. O Enem, volta a dizer, ele quer perceber, quer saber se você percebe esses detalhes ou não. Bom, agora vamos para a análise de enunciados. É muito comum nós, professores, reclamarmos dos alunos que não conseguem, às vezes, ler os enunciados. Eu vejo frequentemente, me flagro, às vezes, chateado porque o aluno não consegue ler o enunciado, ou ler, não consegue interpretar e ver o que está acontecendo. Foi pensando nisso que o Prepara Enem preparou para você uma maneira diferente de lidar com enunciados. É uma maneira de fazer com que você leia o enunciado, interprete e desenvolva o espírito crítico para julgar o que está acontecendo aqui. Lendo essa questão, lendo esse enunciado, eu já vou adiantar para vocês. Essa questão foi adulterada aqui no enunciado, né? E você deve ler a questão e tentar buscar o que há de errado nela. Então dá uma pausa aí no vídeo e tenta descobrir o que há de errado na questão, o que há de ilógico na questão. Isso vai te forçar a ler o enunciado e ter a habilidade de concentrar e buscar onde está o erro. Se você consegue captar onde está o erro, imagina o que você é capaz de fazer quando a questão está realmente certa. Então pausa o vídeo, dá uma olhadinha nisso com carinho. Está aqui, ó. O erro está sucessivamente nessa linha aqui, ó, sucessivamente até a primeira coluna. Se eu voltar à questão, veja bem, que é um absurdo, olha. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2 cartas, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente até a primeira coluna. Não tem sentido isso, né? Então, a questão foi adulterada aqui, ó, na primeira coluna, como a gente pode observar aqui no gabarito. Vamos procurar, então, outro erro aqui da questão. Eu vou agora pedir licença para o Gilberto para entrar na área dele, né? Ciências da natureza e suas tecnologias. Então, novamente, temos uma questão adulterada. O seu objetivo é procurar onde é que está o erro da questão, onde ela foi adulterada. Com isso, você tem que ler de forma muito crítica o enunciado. Tá aí, ó. Em uma planície, ocorreu um acidente ambiental em decorrência do derramamento de grande quantidade de um hidrocarboneto que se apresenta na forma pastosa à temperatura ambiente. Um químico ambiental utilizou uma quantidade apropriada de uma solução de paradodecil benzenosulfonato de sódio, um agente tensoativo sintético para aumentar os impactos desse acidente. Essa intervenção produz resultados positivos para o ambiente, por quê? Você, então, seria capaz de perceber, será que está fácil de ver onde a questão foi adulterada? Se não, pausa o vídeo, dá uma olhada, pensa e tenta dar o seu gabarito. Então está aqui, ó, um agente tensoativo sintético para aumentar os impactos desse acidente. Não tem sentido falar em aumentar os impactos, e sim diminuir os impactos. Próxima questão. Tente então achar o erro onde essa questão foi adulterada. Leia com calma, leia todo o caput aí da questão, leia as alternativas, pausa o vídeo, olha com carinho e tenta descobrir onde que está o erro, onde a questão não funciona. E agora eu vou para o nosso gabarito aqui. Ó. Bom, essa questão não tem erro algum, não foi adulterada,
era só mesmo para ver se vocês estavam prestando atenção. Não tem nada de errado na questão, a resposta é letra B, né? Bem simples, tenta fazer uma regrinha de 3 aqui para fazer essas conversões, que vai dar tudo certo, tá bom? Próximo. Bom, agora vamos fazer aqui a análise de enunciados, análise desse enunciado em específico, para você perceber que existem questões no Enem onde existem dados que são dispensáveis, você não utiliza, eles parecem estar ali só para te confundir. Olha só, um maquinista de trem ganha R$100 por viagem e só pode viajar a cada 4 dias. Ele ganha somente se fizer a viagem e sabe que estará de férias de 1º a 10 de junho, quando não poderá viajar. Sua primeira viagem ocorreu no dia 1º de janeiro. Considere que o ano tem 365 dias. Se o maquinista quiser ganhar o máximo possível, quantas viagens precisará fazer? Gente, esses R$100 que está aqui, ó, não serve para absolutamente nada. Você tem que desenvolver a capacidade de perceber isso e desprezar aquilo que você não precisa. É uma questão extremamente simples, basta que você diminua de 365 os 10 dias que ele ficou de férias e divida por 4. Não há necessidade desses R$100. E parece que esses R$100 ele aparece só para te confundir realmente. Fique esperto então com isso. O Enem é muitas vezes capcioso, uma questão que a gente acha que é fácil e dentro dela existe algum detalhe que pode te puxar o tapete, né? Próximo. Outra coisa que é importante comentar, que acontece no Enem, é que às vezes pode haver uma confusão de contextualização com uma questão que tem muito texto, né? Veja bem, temos aqui na questão de 2012 o seguinte enunciado: José, Paulo e Antônio estão jogando dados não viciados, uma questão de probabilidade, né? Nos quais, em cada uma das 6 faces, há um número de 1 a 6. Cada um deles jogará 2 dados simultaneamente. José acredita que, após jogar seus dados, os números das faces voltadas para cima lhe darão uma soma igual a 7. Já Paulo acredita que sua soma será igual a 4 e Antônio acredita que a sua soma será igual a 8. Com essa escolha, quem tem a maior probabilidade de acertar sua respectiva soma é. Se você analisar essa questão com calma, você vai reparar que as alternativas A, B, C, D e E são praticamente outras questões. É uma questão que se desdobra em outras questões. É uma questão que tem muito texto. A minha sugestão, a sugestão do Prepara Enem, é a seguinte: quando você se deparar com uma questão como essa, salte a questão, continue fazendo a prova e depois volte para resolvê-la. Por quê? Porque você poderia resolver 6 outras questões ao invés de ficar só nessa aqui de 2012. Cada item desse aqui te submete a um cálculo. Não seria interessante, então, você pensar nessa questão a priori. Faça as outras, depois você volta aqui. É muito importante você ter a capacidade de perceber essas questões, né, durante a prova. Bom, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre neuróbica. Essa aula tem, assim, a característica de ser uma aula lúdica, uma aula um pouco diferente das aulas que nós estamos acostumados, porque ela vai te ajudar de uma forma paralela, né? Ela vai te dar suporte para que você possa desenvolver bons estudos durante a sua preparação. O que é que nós estamos chamando aqui de neuróbica? Nada mais é do que um exercício cerebral, né? Uma ginástica cerebral para que você possa estudar da melhor maneira possível, ou mesmo para que você possa chegar na hora da prova e resolver as questões de uma forma mais atenta,
de uma forma mais concentrada, de uma forma mais perspicaz, né? E aí vamos dar alguns conselhos para que você treine a sua atenção, treine a sua concentração, desperte para o seu cotidiano. É muito importante você trabalhar com os outros sentidos que ficam às vezes adormecidos, né? Nós somos muito visuais, então é importante desenvolver o olfato, desenvolver o tato, o paladar. E aí vão alguns conselhos para que você possa adquirir essas habilidades. Veja bem, é interessante isso aqui, olha só. 1. Procure fazer pequenas contas antes de iniciar os estudos da área de exatas. Foi o que eu comentei no começo dessa aula. Isso vai fazer com que você se ambiente melhor e possa resolver as questões de uma forma mais criativa, de uma forma mais ágil. Outro conselho, já agora para o momento que você for estudar as questões de humanas, leia microtextos, pequenos textos, mesmo antes da prova, antes de você ir para a prova, procure pegar o jornal e ler rapidamente alguns trechos do jornal, alguns textos, para que você chegue no momento da prova já aquecido, né? Você, claro, é um atleta mental e precisa cuidar naturalmente do seu cérebro, né? Das suas habilidades de pensar. Outras maneiras de você despertar para a sua consciência, para você brincar entre a área esquerda e a área direita do cérebro, por exemplo, trocar o relógio de pulso. Você, quando usa o relógio sempre no pulso esquerdo, ao colocá-lo no pulso da direita, aquilo vai gerar um certo desconforto e, naturalmente, você vai querer trocar, né? Isso desenvolve uma outra área do cérebro que você não estava habituado. Procure se alimentar de olhos fechados. Isso aqui é até engraçado, né? Mas é interessante, se você se alimenta de olhos fechados e tenta descobrir quais foram os temperos que foram utilizados no seu almoço, é claro que você vai desenvolver outras áreas do cérebro que estavam adormecidas. Escrever com a mão esquerda também pode ser muito interessante. Tentar adivinhar quais moedas você tem no bolso apenas usando o tato. É uma situação totalmente fora do trivial, fora do que você está habituado. Tenta descobrir quais são suas rotinas e procura dar um toque de criatividade nelas, né? Será que realmente existe rotina? Ou será que cada dia, cada momento é um momento especial e você pode observá-lo mais profundamente? Ande de olhos fechados, né? Isso abre outros canais de percepção, até para você sentir a realidade de um cego. Como é que seria andar de olhos fechados, né? Você tem que desenvolver a capacidade de intuir como está o seu caminho. Preste atenção em si mesmo, seja a testemunha de suas ações e inércias. Procure olhar para si mesmo, quais são as suas atitudes, a maneira com que você se manifesta, a forma que você se comunica, o que te faz mal, o que te faz bem, o que te traz raiva, o que te traz conforto. Seja consciente de si mesmo. Isso é extremamente interessante e desenvolve muito a sua inteligência. E por fim, tente escrever textos sem nexo algum. Saia do trivial, saia do lógico, saia do cotidiano, procure soltar a sua imaginação, soltar a sua criatividade. Isso é bom para a redação, é bom para você desenvolver estratégias de resolução de exercícios e depois verifica, depois de escrever assim palavras, frases a esmo, se você consegue extrair dali algumas metáforas, algum texto poético. É muito importante que você saiba trabalhar com a lógica a ponto de você saber quebrar a lógica. Isso é criatividade. Isso é uma maneira de pensar diferente do habitual. Eu vou ficar por aqui. Temos aqui o nosso último slide. Fechando. Prepare o Enem com vocês. Acelere o seu conhecimento. Conte conosco. Logo mais estaremos de volta para poder ajudá-lo nessa jornada. Um grande abraço a todos, sucesso para vocês.